Olá, sejam todos bem-vindos à preleção na Casa Espírita Peregrinos do Caminho. Meu nome é Marcos, eu inicialmente agradeço essa oportunidade que a Casa, os seus representantes, toda a espiritualidade que sustenta, orienta esta Casa e esse trabalho de preleção, pela oportunidade que estão me dando de estar aqui com vocês nesse instante para poder dividir com todos alguma compreensão, algum entendimento acerca dos ensinamentos, em especial os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita. E para nós começarmos, eu quero convidá-los a fecharmos os nossos olhos juntos, nos colocando numa condição, numa posição mais confortável, buscando a nossa luz interior, voltando nossas atenções para esse momento, deixando lá fora toda a preocupação, as turbulências do nosso dia a dia. E assim nós vamos nos unindo, nos aproximando em espírito, dando as nossas mãos, unindo os nossos pensamentos e os nossos corações. Dessa maneira, nós saudamos e agradecemos os nossos anjos da guarda, os nossos mentores individuais. Aproveitamos para saudar também toda a espiritualidade que sustenta esse trabalho dessa Casa Espírita de Luz. Pedimos a esses irmãos que nos envolvam nesse instante numa luz de muita paz, muito equilíbrio, harmonizando os nossos ambientes, para que cada um de nós possa acolher o ensinamento que necessita para seguir na sua caminhada evolutiva, nesta reencarnação. Agradecemos sinceramente esses irmãos e, unidos com eles, elevamos os nossos pensamentos até o Mestre Jesus. E a esse Divino Mestre nós agradecemos. Agradecemos pelos seus ensinamentos, pelo seu exemplo de vida, agradecemos pelo seu Evangelho. Acreditamos que a sua luz está aqui entre nós, trazendo paz, força, equilíbrio, acima de tudo, amor. E com esse amor no coração, nós elevamos os nossos pensamentos ainda mais a Deus infinitamente bom e justo. E dizemos: Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Obrigado pelos nossos familiares, amigos, as pessoas com quem convivemos. Obrigado por esta reencarnação. E com esse sentimento de gratidão, nós pedimos a Ti, Senhor, a permissão para iniciarmos mais uma preleção da Casa Espírita Peregrinos no Caminho. Que assim seja, graças a Ti, Senhor. Então, meus irmãos, mais uma vez, sejam bem-vindos. Hoje nós temos um texto, o capítulo 8 do livro Fonte Viva,
psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O capítulo 8 desse livro tem como título o seguinte: Obreiros Atentos. É interessante nós já começarmos por esse título, um título sugestivo, um título que chama a nossa atenção, uma vez que nós, aprendizes ainda da doutrina de Jesus, precisamos colocar essa doutrina em prática, precisamos realizar obras, edificar as obras, como diz os evangelhos, em vários trechos, na verdade, do evangelho, precisamos edificar, realizar boas obras. E aqui esse título, ele chama a nossa atenção. Se nós que estamos buscando o entendimento, a compreensão da doutrina do Cristo, sempre baseados, fundamentados na doutrina espírita, estamos com toda essa vontade de aprender, necessitamos, carecemos de colocarmos em prática esses ensinamentos do Mestre Jesus. E como cada capítulo deste livro Fonte Viva, primeiro Emmanuel coloca um trecho extraído de um dos evangelhos, ou então um trecho extraído de uma das epístolas. Pode ser uma epístola de Paulo, ou epístola, nesse caso, o trecho de hoje, para a reflexão que Emmanuel tirou para a sua reflexão, foi o trecho da epístola de Tiago, está no capítulo 1, no versículo 25. Então eu vou ler esse versículo, e depois eu vou ler a reflexão, o entendimento, a mensagem de Emmanuel para nós, com base nesse versículo que ele extraiu da epístola de Tiago. Diga-se de passagem, uma epístola fantástica, curta, e eu convido todos a lerem a epístola, porque realmente a epístola tem muitos ensinamentos, e no meu humilde entendimento, ensinamentos para o dia atual, para a nossa vida, a nossa vivência, a nossa rotina. É uma epístola muito esclarecedora para os nossos desafios diários. Tiago foi muito claro, nas suas expressões nessa epístola. Então, vamos fazer dessa maneira. Depois que eu ler o entendimento, a reflexão de Emmanuel, aí eu faço os meus comentários, as minhas considerações também. Tá bom? Então vamos lá. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Esse versículo diz o seguinte: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor de obras, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Só esse versículo já daria para nós percebermos, cada um certamente com o seu entendimento, seu histórico, como todos nós somos espíritos, passando pelo processo de reencarnação, nós trazemos um histórico, aquele histórico que está lá na nossa consciência, guardado, todas as nossas experiências que nós vivemos. Então, quando nós estamos diante de um versículo desse, cada um vai ter o seu ponto de vista, ele vai poder fazer suas reflexões, e quem sabe até colocar em alguma situação do seu dia.
né? Mas esse versículo, ele chama a atenção de nós, né, para que aqueles que são fazedores de obra, e quando ele está falando aqui em obra, eu entendo que ele está falando em ações, né, em tudo aquilo que nós vivenciamos no dia a dia. O que nós estamos construindo? O que estamos fazendo nessa nossa passagem pela Terra? Fazendo de útil, de construtivo para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Então, se nós realizamos essas obras, mas com atenção sempre nas leis de Deus, né, aí seremos bem-aventurados em cada obra que realizarmos, né? Mas vamos agora tentar extrair algo mais, ou muito mais, das reflexões, do entendimento de Emmanuel, né? Aquilo que ele trouxe para nós. Emmanuel diz assim: o discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Faço aqui uma pausa. Como que Emmanuel chama a nossa atenção da importância aqui da lei. Um dos fundamentos da doutrina espírita é a lei de causa e efeito. E Emmanuel chama a atenção nossa aqui, né? Chama a atenção do discípulo, aquele seguidor do Mestre Jesus, né? Então, ele chama a atenção para que nós fiquemos atentos à lei de causa e efeito. E ele está falando que o discípulo atento a isso, né? E ele diz o culto à lei de liberdade, quer dizer, a liberdade no sentido de as nossas escolhas, os nossos livre-arbítrios, né? O nosso livre-arbítrio, né? Cada escolha que realizamos, né? Tem que ser feita considerando a lei de causa e efeito. E mais que isso, com atenção nas leis de Deus. Olha, o arranjo que foi colocado aqui nessas palavras, né? Mas vamos prosseguir com Emmanuel. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. Quer dizer, olha, cada um, né, é dado conforme as suas obras. Seguindo aqui no texto, e respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Palavras bonitas de Emmanuel, né? Ele prossegue, mas eu vou fazer uma outra pausa aqui. Ele chama aqui, Emmanuel, ele reflete na questão de as nossas oportunidades. A reencarnação, ela é um processo, né, que está dentro da nossa evolução. Necessitamos, pelo menos como nós da doutrina espírita entendemos, necessitamos da passagem pela Terra para podermos viver as experiências que precisamos para que possamos realmente progredir. Progredir em conhecimento, progredir com os nossos sentimentos, aperfeiçoando, apurando os nossos sentimentos. Então precisamos dessa passagem. Só que em cada passagem dessa, cada um de nós vem na posição, nas circunstâncias que necessita naquele instante para ter o melhor aprendizado. Então, quando ele coloca que nós vamos estar numa situação para que nós aproveitemos verdadeiramente essa situação, né? Seguindo com o texto de Emmanuel.
caracterizando-se pela semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Então, o agir nosso tem que sempre buscar o servir, né? E é interessante porque o versículo fala da questão do obreiro, da realizador, do fazedor de obras. Então, o servir vem aí. É um passo além do aprendiz. Primeiro, nós nos colocamos na condição de aprendiz do Mestre. Nós ouvimos o Mestre. Oramos diariamente. Fazemos as nossas preces. Refletimos na sua mensagem. Buscamos os seus exemplos. Então, estamos na condição de aprendiz. Reconhecemos que não sabemos nada e que estamos aqui para aprender. Aprender com ele, com a sua vivência, com seus ensinamentos. Então, primeiro nos colocamos nessa condição. Mas a partir do momento em que nós começamos a aprender, precisamos colocar em prática. Então, precisamos realizar as obras. Jesus mesmo, no Evangelho de Mateus, ele convida os seus discípulos, no Sermão da Montanha, ele convida dizendo: brilhe a vossa luz diante dos homens. Então ele está chamando, convocando os seus discípulos para que realizem as suas obras diante dos homens, entre nós, que cada um de nós possa realizar a sua obra, que cada um possa construir, quer dizer, essa construção é uma construção interna. É esse progresso em termos de conhecimento, mas também um progresso em termos de sentimentos, no sentido de fraternidade. Então, as nossas obras, elas dependem, elas são realizadas por dentro, em nós. Mas para que eu possa realizar essa obra em mim, a construção desse reino de Deus em mim, eu preciso do próximo. Então eu dependo do outro. Eu preciso conviver. Eu preciso estar com o outro. Então, porque o outro é que me proporciona os meios para que eu possa realizar essa obra em mim. E o caminho é buscar a construção desse reino em mim e proporcionar para todos aqueles que estão à minha volta as melhores condições para que cada um deles também possa realizar a sua obra. Vamos prosseguir aqui com Emmanuel. Olha, não me perdi não. Então tá, se dirige, não espera que outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Olha só, se está numa condição de direção, de comando, de coordenação, e quem aqui não está? Eu faço uma pergunta, Ao longo da nossa passagem pela Terra, estaremos várias vezes nessa condição. Seja como um pai, uma mãe, seja como alguém que tem que tomar alguma decisão pelo pai, pela mãe, pelo irmão. Então, quer dizer, todos nós passaremos por situações em que teremos que dirigir, teremos que conduzir. Então, se a gente chama Emmanuel a atenção, se ele se dirige, não espere que os outros recordem os empreendimentos que lhe competem, quer dizer, assuma suas responsabilidades. Porque é assim, se você tem liberdade e tem conhecimento, tem responsabilidade. E prossegue Emmanuel, se obedece, aí no caso, quando estamos na condição
de sermos dirigidos, de sermos conduzidos, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Então, que aceitemos essa condução, desculpe, né? Que nós sejamos humildes, que sejamos mansos, né? Que colaboremos naquilo que estiver ao nosso alcance, para que o trabalho no bem aconteça. Então, prosseguindo, vamos lá, desculpe-me, tá. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se. Né? Temos que tomar a iniciativa das coisas, pessoal. Fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos, através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere, faz-se bem-aventurado em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Semelhante servidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa à categoria de obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Eu peço desculpas porque eu acabei lendo e comentando, fazendo diferente daquilo que eu havia combinado com vocês, né, no início. Mas eu não consegui resistir, porque cada parágrafo desse texto de Emmanuel, dessa reflexão dele, do seu entendimento, né, ele é muito, cada parágrafo é muito rico, né, e traz para todos nós o quanto, né, nós podemos crescer. Cada parágrafo mostra um pouquinho, né, daquilo que precisamos aperfeiçoar para que deixemos de ser simples ouvintes e passemos a verdadeiramente ser aprendizes. Aquele aprendiz que tem a vontade de realizar também. Porque o aprendiz, ele vence inicialmente a ignorância do saber, do conhecer. Depois, ele tem que vencer a ignorância do sentir. Mas para vencer essa ignorância do sentir, ele precisa agir, né? Ele precisa realizar obras. E Emmanuel encerra justamente com essa reflexão. De aprendiz do Mestre passa à categoria de obreiros atentos. Então, o título dado por Emmanuel, né, e a reflexão que ele faz no versículo de Tiago, me traz a compreensão da importância de nós colocarmos em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, baseados, né, na compreensão da doutrina espírita, que nós até colocamos aqui alguns princípios fundamentais, a reencarnação, a lei de causa e efeito, a lei de evolução, né? Somos espíritos em progresso, buscando a nossa evolução, né? Mas a importância de nós começarmos a vivenciar, a testemunhar as obras, a servirmos verdadeiramente. Mas se cada um de nós já começa a sentir isso, se cada um de nós já começa a compreender e sentir aquela necessidade de servir, de ser útil, né? Então, chama a nossa atenção o versículo e, maravilhosamente, a reflexão de Emmanuel. O obreiro tem que estar atento, né? O servidor tem que estar atento.
E essa atenção, ela muitas vezes, ela se desvia, né? Nós acabamos desviando a nossa atenção e nossas escolhas, nossas decisões acabam se desviando, né? Do caminho do Cristo, desviando das leis de Deus. Então é importante que nos mantenhamos atentos, que sim, nos coloquemos a servir, mas sempre atentos às leis de Deus, sempre buscando a reflexão em cada decisão nossa, em cada escolha. E eu aqui vou me estender além desse texto para dizer um caminho, uma reflexão que Jesus nos ensinou, nos ensina ainda. E que a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, reforça. Em cada ação, né, e como essa nossa ação depende do outro, vai acontecer entre nós. Né? A verdade é essa. Em cada ação, façamos para o outro aquilo que gostaríamos que o outro fizesse conosco. Então, esse procedimento, essa maneira de lidar, né, de conviver, é que vai nos manter atentos ao caminho. E quando eu falo caminho, é atentos ao nosso Mestre Jesus, às leis de Deus, aos ensinamentos desse Mestre. Porque quando nós colocarmos esse ensinamento em prática, eu tenho certeza que cada um de nós se sentirá mais leve, que cada um de nós conseguirá ser bem-aventurado, verdadeiramente bem-aventurado. As bem-aventuranças, elas mostram para nós as virtudes, né, que precisamos construir em nós. Quer dizer, a felicidade, ela vai acontecer justamente quando nós formos virtuosos. E chama a atenção, a reflexão e o texto que o caminho, né, esse caminho acontece a partir do aprendizado, da condição de aprendiz, mas prosseguindo para a condição de servidor. Nos colocarmos úteis, colaborarmos com a obra de Deus. Né? E às vezes eu faço esse comentário porque pode parecer que nós não sejamos capazes de colaborar na obra de Deus. Né? Deus criou todos nós, e nós, como é que vamos poder colaborar com a sua obra? E eu chamo a atenção, né? Toda vez que eu me lembro disso, eu coloco, e aí, pessoal, eu estou dividido com vocês. Na verdade, é para mim, é para eu ouvir mesmo. Como é que eu posso colaborar, ou pelo menos começar a colaborar com a criação, com a obra de Deus? Me transformando. Porque se eu sou parte da obra de Deus, se eu sou uma criatura divina, todo o esforço que eu fizer para ser melhor, para me tornar um ser humano de bem, eu estarei colaborando com a obra de Deus. Eu estarei colaborando com a criação divina. Então, eu encerro aqui essa preleção, pelo menos essa reflexão, né,
com muita alegria, porque eu tenho certeza que todos nós que paramos um tempo, né, que reservamos um tempinho dessa nossa reencarnação para nos reunirmos, para nos ouvirmos, falar sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a sua doutrina, nós já fizemos a escolha de sermos seus aprendizes. E já estamos no caminho, um caminho certo, para sermos seus servidores também. Então, meus amigos, minhas amigas, todos meus irmãos fraternos, né? Vamos aproveitar essa energia que nos envolve, esse momento iluminado pelas palavras da Epístola de Tiago, pelas reflexões de Emmanuel, iluminados pela presença da espiritualidade à nossa volta, nossos anjos guardiões, agradecemos a todos, iluminados por toda a espiritualidade que sustenta a Casa Espírita Peregrinos no Caminho. Com esses irmãos, com essa luz em nossos corações, eu convido todos a servirmos um pouco, a doarmos um pouco. Vamos vibrar juntos pela paz no nosso planeta. Esse momento que nosso planeta vive, tão conturbado, com tantos caminhos cruzados, dúvidas, medo. Vamos vibrar para que essas energias amorosas do amor do Cristo, pedindo a Ele, possam envolver cada ser humano na superfície desta terra. Que essa luz se estenda também a toda a espiritualidade, todos os irmãos neste orbe. Que a sua paz, a paz do Mestre Jesus, preencha a todos nós. Vamos vibrar pelo nosso país, pátria do Evangelho, coração do mundo, por cada cidadão deste país, desde aquele mais simples até a maior das autoridades, para que seus corações sejam tocados pelo Pai Celeste, pela tolerância, o respeito, a solidariedade, a fraternidade. Vamos vibrar pelas nossas cidades, por aqueles que estão nos hospitais a serviço dos seus assistidos, mas também por aqueles que estão nos leitos dos hospitais. Que todos possam receber saúde, esperança, força. Vamos vibrar também por aqueles que estão doentes em seus lares, que possam receber em seus lares a luz da confiança, da fé, nas palavras do Mestre Jesus. Que seus anjos da guarda possam estar fortalecidos. Vamos vibrar por os nossos irmãos que estão nas ruas desabrigados, por aqueles que se encontram em orfanatos, asilos. Vamos vibrar por todas as famílias, os lares sobre a terra, para que o equilíbrio, a harmonia
o amor possa preencher cada lacuna de cada lar. Vamos vibrar pelos nossos familiares, amigos, vizinhos. Vamos aproveitar e vibrar também amor, paz, perdão, compaixão por aqueles que se julgam ser nossos desafetos. E pedimos a Ti, Senhor, a licença, a permissão para vibrarmos pela nossa família e por nós mesmos. Que essa luz que preenche agora os nossos lares possa se espalhar, se expandir, tomando conta de todas as residências, as ruas, indo muito além, levando paz, fé e esperança e amor. E assim nós encerramos a nossa preleção de hoje, dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, meus irmãos. Muita paz, muita luz para todos. Que Jesus abençoe a todos nós, os nossos lares. Fiquem com Deus.